Era uma vez, todo o quintal tinha um galinheiro. Não era apenas um abrigo, era uma verdadeira fortaleza para a sobrevivência das pessoas. Hoje foi substituído por uma bandeja de plástico do supermercado e ração com rótulo brilhante, como se viesse direto de um laboratório. Nós nos acostumamos com a ideia de que apenas um saco de fábrica com um logotipo pode alimentar as aves. Mas a verdade é que, há 100 anos, qualquer avó perto de Poltava sabia mais sobre proteína, fósforo e vitamina B12 do que metade das empresas agrícolas juntas. E aqui está o paradoxo. Tudo o que elas sabiam desapareceu, como se tivesse sido apagado da memória do povo. No entanto, esse mesmo conhecimento salvou vidas no passado. Vamos voltar a 1942, Leningrado bloqueada. Enquanto a cidade resistia com seu último fôlego, nos subúrbios, nos pântanos perto de Kolpino e Pushkin, os camponeses criavam patos e galinhas, alimentando-os com uma papa verde feita de algas e lentilhas d'água. As pessoas sobreviveram não de pão, mas deste tapete verde que brilhava ao sol como esperança. Na Bielorrússia, perto de Brest, em 1946, quando os campos ainda estavam em ruínas, os trabalhadores das fazendas coletivas recolhiam o que chamavam de erva viva das valas. A mesma coisa que hoje conhecemos como azola, ou como é popularmente chamada, trevo flutuante. Ela salvou tanto as galinhas quanto as próprias pessoas. Era alimento, remédio e um símbolo de independência. No sul do Cazaquistão, na região de Almaty, chamavam-na de sujara, a folha de água. Os mais velhos diziam que se você jogasse um punhado dessa coisa verde em um arique, canal de irrigação, a água floresceria com pão em uma semana. Ninguém sabia então que dentro de cada pequena roseta de folhas vivia uma bactéria, a Anabaena azolae, uma aliada invisível que captura o nitrogênio diretamente do ar. Esta é uma maravilha natural, uma mini fábrica de proteínas que opera sem combustível, sem maquinário, sem produtos químicos. A azola é uma planta que se alimenta sozinha, e essa é a sua magia. Agora olhe para os números. 1 quilograma de azola seca contém até 30% de proteína, 15% de fibra e um conjunto completo de aminoácidos, metionina, lisina, triptofano. Tudo aquilo que hoje nos oferecem para pagar na forma de suplementos com nomes latinos sofisticados. Vitamina A, B12, carotenoides, as coisas que deixam as gemas dos ovos com um laranja profundo e firmes, como um sol na palma da sua mão. Mas tente encontrar a palavra azola na prateleira de uma loja de rações. Não existe. Por quê? Porque a natureza não pode ser patenteada, não pode ser vendida por assinatura, não pode ser embalada em uma marca. Ela só pode ser trazida de volta para o seu próprio quintal, para suas próprias aves, para sua própria terra. O conselho é simples. Comece pequeno. Pegue uma banheira velha, encha-a com água descansada, jogue um punhado daquela coisa verde e observe. Ela dobrará em 3 dias. Não é um milagre. É a fotossíntese em sua forma mais pura, sem marketing. A azola não precisa de fertilizante. Ela é o fertilizante. E se você adicionar um pouco de esterco de galinha em infusão, o chá de planta, como diziam na vila de Liski, perto de Voronezh, o verde brilhará como uma esmeralda. Esse tipo de alimento não apenas substitui o grão, ele transforma suas galinhas em verdadeiras alquimistas da fazenda, transformando sol e água em ovos. A conspiração econômica aqui é simples. Quando as pessoas pararam de ver valor em seus próprios quintais, a indústria lhes vendeu a dependência. Sacos de ração composta tornaram-se a nova moeda do medo. Se você não comprar, suas aves morrerão. Mas isso é uma mentira. Azola, lentilha d'água, alfafa, urtiga. Todas essas são tecnologias gratuitas, comprovadas ao longo de gerações. Na época soviética, toda a faculdade de agronomia ensinava como cultivar forragem verde, incluindo culturas flutuantes. Depois isso desapareceu como se alguém tivesse arrancado uma página dos livros didáticos. Mas tudo é simples.
Quando você alimenta a natureza, ela alimenta você. A Azola nos traz de volta não apenas economia, mas autonomia. Você não está mais esperando por um caminhão com ração composta. Você tem seu próprio suprimento de energia crescendo logo ali, fora da sua janela. E ele dobra a cada 3 dias. Isso não é apenas biologia, é uma filosofia de sobrevivência. Passamos a acreditar que a modernidade oferece conforto, mas esquecemos que a verdadeira liberdade começa com um balde de água e um punhado de mato verde. Esse é o paradoxo do século XXI. As tecnologias mais avançadas estão escondidas em um tanque, não em um catálogo de agro-holding. O progresso real é o retorno ao que sempre funcionou. O conhecimento só sobrevive se o transmitirmos. Se na primeira parte olhamos para o passado, agora vamos entender por que essa tecnologia viva desapareceu dos mapas agrícolas, embora tenha salvado regiões inteiras. Após a guerra, nos anos 50 e 60, quando a URSS estava reconstruindo as fazendas coletivas, tudo prosseguia sob o slogan industrialização da base de forragem. Então, os tanques verdes foram substituídos por valas de silagem, concreto, produtos químicos e rações compostas. No entanto, no sul da Rússia e na Ucrânia, a azola era cultivada oficialmente. Nos arquivos do Instituto Agrícola de Kharkov, de 1958, há um relatório sobre o uso da azola em granjas avícolas. Afirmava-se que adicionar apenas 15% dessa massa verde à dieta aumentava a produção de ovos em 12%. Mas nos anos 70, tudo foi encerrado. Por quê? Porque não havia lucro nisso. Uma planta flutuante não exigia fábricas, sacos, rótulos ou gasolina. Ela crescia por conta própria, o que significava que não gerava renda para ninguém. Essa é toda a história econômica. Se não vende, não existe. Naqueles mesmos anos, em uma onda de otimismo químico, tudo o que era natural era considerado arcaico. Na Bielorrússia foram publicadas até brochuras com títulos como Atividade Amadora Rural, um entrave ao progresso. Azola e lentilha d'água eram chamadas de ervas daninhas do pântano. No entanto, essas mesmas ervas sustentaram a vida durante secas, em que o milho murchou. Li as memórias de anciãos da região de Mogilev. Em 63, a erva queimou, apenas a água restou, e a lentilha d'água cresceu nela. Eles a deram para as galinhas, e houve ovos, e a vida continuou. Agora vamos entender por que a azola é verdadeiramente única. Não romanticamente, mas cientificamente. É a samambaia mais antiga, com mais de 70 milhões de anos. Sobreviveu aos dinossauros, às eras glaciais e às reformas soviéticas. Em suas células vive um simbionte, a cianobactéria Anabaena azolae. Esse minúsculo organismo pode fixar o nitrogênio atmosférico, convertendo-o em amônio, a base das proteínas. O que os agricultores pagam com fertilizantes, a azola faz sozinha. Por causa disso, ela cresce a uma velocidade que parece irreal. A biomassa dobra a cada 48, 72 horas. Nenhuma outra espécie de forragem em terra pode competir com esse ritmo. Agora, os números. Proteína de 25, 30%, comparável ao farelo de soja. Cálcio de até 7%, o que é importante para cascas de ovos fortes. O fósforo em cerca de 1,5% sustenta o metabolismo. Carotenoides de 200 mg per kg. Este é um pigmento natural da gema do ovo. Vitamina B12, que é rara em plantas, mas presente aqui graças aos simbiontes. Lisina e metionina. Aminoácidos responsáveis pelo crescimento de penas e músculos. Mas mesmo esses dados não contam a história toda. O fato é que a azola não possui substâncias antinutricionais que estão presentes na soja e na colza. Não contém inibidores de tripsina, não causa inchaço e não requer tratamento térmico. Para as aves, é um suplemento verde ideal. Quando meus conhecidos da região de Kursk tentaram substituir parte de sua ração, composta por azola, eles ficaram maravilhados. As galinhas tornaram-se mais ativas, pararam de sofrer durante a muda e seus ovos ficaram firmes como vidro. Um senhor, Nikolai Fyodorovich, chegou a ver suas aves ficarem doentes com coccidiose com menos frequência.
Talvez porque a azola contenha bioflavonoides e antioxidantes que aumentam a imunidade. A ciência está apenas começando a confirmar isso, mas a prática já fala por si. Agora vamos falar sobre o básico. Como fazer isso em casa? Para colocar o sistema em funcionamento, você só precisa de três coisas: água, sol e um pouco de matéria orgânica. Uma bacia velha, um barril, uma banheira, qualquer coisa serve. O principal é não deixar sob o sol direto o dia todo. A azola gosta de calor, 72 a 86 graus Fahrenheit, 22 a 30 Celsius, mas é sensível ao superaquecimento. Se as folhas começarem a ficar vermelhas, está quente demais. A água deve ser macia e livre de cloro. Se você só tiver a água da torneira, deixe-a descansar por um dia. Adicione um pouco de solução nutritiva. A opção mais simples: chá de esterco de galinha. Pegue 1 quilo de esterco para 10 litros de água. Deixe em infusão por 2 dias. Depois, despeje 1 litro em 100 litros de água no tanque. Isso é o suficiente para a azola ficar verde e começar a crescer. Você pode substituir por infusão de urtiga, composto ou até mesmo algumas colheres de cinzas de madeira. A azola pode ser cultivada como uma cultura contínua. Divida seu volume em 3 ou 4 partes. A primeira, jovem; a segunda, em crescimento; a terceira, para a colheita. A cada dia você colhe de uma parte e replanta o espaço vazio. Dessa forma você cria um ciclo eterno. Para quem mora no norte, o conselho é simples: cultive-a dentro de casa no inverno. Já vi um agricultor na região de Pskov colocar caixas de plástico perto da janela, iluminando-as com uma lâmpada LED, e obter verduras o ano todo. O custo? Zero. Por que isso não passa na TV? Porque a indústria não pode ganhar dinheiro com pessoas autossuficientes. Ela precisa que você compre sacos, vitaminas, premixes, não que cultive o seu próprio. Mas é precisamente aí que reside a revolução. Lembre-se de como as aldeias costumavam funcionar. Na Ucrânia, um Spilnid-Vir, quintal comum, onde cada família mantinha galinhas e trocava ração. Na Sibéria, um tanque comunitário onde a lentilha d'água era coletada no verão. Na Ásia Central, os ariques, onde as mulheres criavam patos e azolas simultaneamente. Era um ecossistema, não um negócio, mas a própria vida. Se você montar alguns recipientes com azola hoje, não estará apenas economizando dinheiro, estará recriando um princípio perdido de economia circular. As galinhas fornecem esterco. O esterco alimenta a água alimenta as plantas alimentam as galinhas. Um ciclo fechado sem desperdício. Isso é ecologia verdadeira, não do tipo que você lê em relatórios corporativos. A propósito, a azola não é apenas ração. Ela limpa a água. Ela absorve nitratos, metais pesados e poeira. Se você colocar um recipiente desses perto do seu quintal, o ar ficará mais fresco, haverá menos cheiro de esterco e menos moscas. Em algumas fazendas asiáticas, ela é usada até como filtro antes dos tanques de peixes. Para as galinhas, o melhor é dar fresca logo após sair da água, levemente seca. Se quiser armazenar, seque ao sol e triture. Você pode misturar com grãos ou fazer uma papa verde. Dê pequenas quantidades aos pintinhos a partir de 1 semana de idade. E, finalmente, um pouco de filosofia. Vivemos em uma era em que a palavra natural tornou-se um termo de marketing. Mas, na realidade, natural significa ver o alimento crescer com seus próprios olhos, quando suas galinhas comem a mesma coisa que as galinhas de sua avó comiam. E você sabe que não há 1 grama de veneno ali. Isso não é nostalgia, é uma estratégia de sobrevivência. A azola não é apenas uma planta, é a memória da água. Ela se lembra de nos alimentar durante guerras e fomes, e está pronta para nos alimentar novamente. Você só precisa estender a mão e então entenderá. Voltar às raízes não é um passo para trás, mas o único caminho para a frente. O conhecimento só sobrevive se o transmitirmos. Se você perguntasse ao meu avô qual era o cheiro da vida no campo, ele teria respondido sem hesitar: água ensolarada e ração de galinha. Hoje esse cheiro foi substituído por pellets de sacos, secos, sem alma, como se feitos em outro planeta. Mas era uma vez, todo quintal
tinha um coxo com lodo verde, borbulhando de vida. Pequenas folhas de azola, lentilha d'água e lentilhas aquáticas flutuavam ali. E cada dona de casa sabia: onde há sangue verde, há a força da ave. O paradoxo é que, nos últimos 30 anos, entregamos voluntariamente nosso conhecimento aos químicos. Nos anos 90, quando as aldeias experimentavam o colapso das fazendas, vieram representantes de empresas, mostraram brochuras, prometeram dietas equilibradas, ganho de peso acelerado. As pessoas, cansadas e empobrecidas, acreditaram neles. E foi então que os últimos tanques de azola desapareceram. Nas aldeias perto de Moscou, em Stavropol, na região de Minsk, em todos os lugares onde as mulheres outrora coletavam forragem verde aos baldes, restaram apenas pátios de concreto e baldes plásticos de concentrado. Por que paramos de acreditar em nossa própria força? Porque fomos convencidos de que a ciência é o que está escrito nas instruções. Mas a verdadeira ciência sempre começou no celeiro. Agora vamos nos aprofundar nos aspectos verdadeiramente científicos do que torna a azola um prodígio bioquímico. A azola é uma das raras plantas capazes de desempenhar três funções simultaneamente: forragem, fertilizante e purificação. Isso significa que cada aplicação multiplica o efeito. Por exemplo, se você cultiva vegetais, pode alternar tanques de azola com canteiros de horta. Ao drenar a água e os resíduos de plantas nos canteiros, você obtém um composto de nitrogênio líquido natural. Após a drenagem, a azola pode ser coletada, seca e adicionada à ração das aves. Um ciclo fechado. Agora, um pouco sobre nutrientes. De acordo com pesquisas realizadas no Azerbaijão em 1984, sim, tais estudos existiram. A azola contém até 4,5 miligramas de ferro por 100 gramas de peso seco. Isso é mais do que o espinafre. Ela possui magnésio, potássio, manganês, bem como a rara vitamina B9, ácido fólico, essencial para o crescimento das penas e o desenvolvimento do embrião nos ovos. Galinhas que recebem regularmente forragem verde botam ovos com cascas grossas e claras, mais densas. A azola tem um alto teor de clorofila, quase 700 mg por quilograma. E a clorofila é um antisséptico natural. Ela acelera a cicatrização, limpa o corpo da ave e melhora o metabolismo. Não é à toa que os antigos diziam: uma galinha no verde não fica doente. E eles estavam certos. Muitos confundem a azola com a lentilha d'água, mas há uma diferença. A lentilha d'água é rica em amido, enquanto a azola é rica em proteína. Elas se complementam perfeitamente. Se você tiver as duas plantas, pode fazer uma salada de água, misturá-las meio a meio e dar às galinhas. Este é um equilíbrio ideal. Agora sobre as técnicas de cultivo. A azola pode ser cultivada não apenas em um tanque, mas também em recipientes artificiais. Nos laboratórios agrícolas soviéticos, usava-se um sistema de 3 circuitos: um recipiente com água limpa para reprodução, um tanque com água rica em nutrientes para crescimento ativo e uma área sombreada e ventilada para secagem. Essa abordagem garante uma colheita estável mesmo na cidade. Se você mora em um apartamento, não se surpreenda. Sim, a azola pode ser cultivada diretamente na sua varanda. Um recipiente de plástico de 10 litros, uma lâmpada de 600 e 500 Kelvin, um filtro de aquário. E pronto, seu mini tanque está pronto. Além disso, a azola limpa o ar e até suprime odores. Na Crimeia já existem exemplos onde moradores urbanos cultivam azola como microverdes para animais de estimação e a vendem em mercados. Mas a coisa mais surpreendente sobre sua biologia é esta. Imagine, em cada célula da azola vive uma bactéria que respira nitrogênio. Ela transforma um gás invisível em matéria viva. Isso é a verdadeira alquimia. Nenhuma fábrica pode replicar esse processo de forma tão simples e eficaz. E a azola faz isso há bilhões de anos. Agora, um pouco sobre a aplicação prática. Para evitar o apodrecimento, é importante manter o movimento da água. Você pode simplesmente mexer o tanque com uma vara uma vez por dia, ou introduzir um par de guppies ou peixinhos dourados. Eles comem larvas de mosquito e enriquecem a água com dejetos, que a azola utiliza imediatamente.
A natureza é a melhor engenheira. Como alimentar as aves corretamente? Comece com 10% de azola na dieta total. Após uma semana, aumente para 30%. Se notar que as fezes se tornam mais líquidas, significa que você exagerou na umidade. Então, basta misturar um pouco de grãos. No verão, a azola pode ser dada fresca 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. No outono, seque-a e armazene-a. A azola seca é conveniente de guardar em sacos de lona. Ela não mofará se for devidamente seca. Para verificar, aperte-a no punho. Se esfarelar, está pronta. Antes de alimentar, você pode umedecê-la levemente com água para torná-la mais macia. Algumas pessoas astutas até fazem farinha de azola e a adicionam à massa de pão caseiro. Dizem que o sabor se torna amendoado. E se você a der às galinhas, os ovos adquirem um leve aroma de campo. A azola também é um inseticida natural. Seu cheiro repele alguns insetos, especialmente se cultivada perto do galinheiro. Quando a azola cobre completamente a água, os mosquitos não conseguem botar ovos. A superfície fica inacessível, então você não terá mau cheiro nem mosquitos. E agora, um pouco de economia. Em média, uma galinha come de 120 a 130 gramas de ração composta por dia. Se você substituir um terço pela azola, economiza aproximadamente 15 a 20 kg de grãos por ave por ano. E se você tem 20 galinhas, isso já é um saco inteiro. E tudo isso de graça sob o sol. Quando calculei pela primeira vez minha contabilidade verde, percebi que estava recuperando não apenas dinheiro, mas também independência. Parei de ser refém do mercado. Por que devemos retornar aos métodos antigos? Porque o antigo não é ultrapassado, é comprovado. Nós, descendentes de camponeses, herdamos a terra, mas perdemos a confiança nela. A azola é um teste de memória. Se você pode produzir comida sem uma fábrica, então você é livre. A ironia é que o que antes era considerado uma erva daninha de pântano, hoje, tem o potencial de se tornar um símbolo de um futuro sustentável. Os cientistas já estão chamando a azola de a planta do século XXI. Ela está sendo pesquisada na China, Índia, Vietnã, mas no espaço pós-soviético, silêncio. Esquecemos o que sabíamos de melhor. Talvez seja a hora de lembrar, de olhar para a vala onde a coisa verde flutua e entender. Isso não é sujeira, é uma despensa. Ali vive uma tecnologia que não precisa de permissão. A liberdade de amanhã cresce ali. A azola não é apenas uma planta, é um protesto contra a dependência. É um conhecimento que não pode ser tirado desde que o transmitamos. É passado de mão em mão, como um punhado de sementes, como uma canção antiga, como uma receita escrita na borda de um jornal. Então, que cada uma de suas galinhas bique esse símbolo verde de renascimento. Que cada tanque se torne um pequeno laboratório de vida. Pois, como dizia um velho agricultor coletivo da região de Chernihiv, se o verde vive na água, então a aldeia vive. Há um silêncio especial que habita o quintal de manhã cedo. Quando o sol ainda não nasceu acima do telhado de telhas e o vapor sobe da grama, o primeiro som de cacarejo vem de algum lugar do galinheiro, um sinal de que a vida acordou. E naquele momento você entende. Toda a força da fazenda não está nas máquinas, nem nos sacos de ração composta, mas neste ecossistema frágil, onde cada gota de água importa. É aqui que a azola retorna, como se a própria terra nos lembrasse que a salvação não está em empréstimos e subsídios, mas em um balde de água coberto pelo sol. Passei muito tempo coletando evidências de como nossos ancestrais usavam a azola. Nos arquivos da RCAS do Quirguistão de 1962, há uma menção a culturas de forragem flutuantes no Vale do Talas. As fazendas coletivas locais a cultivavam em ariques para alimentar aves aquáticas e pintinhos. No Cazaquistão, na região de Kokshetau, velhos camponeses contavam que as ervas do pântano eram secas e adicionadas a papas de farinha para galinhas poedeiras, especialmente no inverno, quando não havia pasto. Na Ucrânia, em Policia, a azola era chamada de farelo de pato. As mulheres a recolhiam com uma peneira e a estendiam em uma toalha, secando-a sob um toldo.
Ela salvou não apenas as aves, mas as próprias pessoas da vitaminose. Eles a adicionavam em sopas e pães. Tudo isso fazia parte de um ciclo natural, até que nos convenceram de que a ração de verdade deveria cheirar a produtos químicos. Hoje, à medida que os agricultores buscam novamente caminhos para a independência, a azola está voltando. Só que agora é chamada de uma alternativa à proteína industrial. Uma frase da moda, mas a essência é a mesma. Uma planta que não precisa de solo, capaz de produzir proteína a partir do ar. É incrível que na década de 2020 estejamos redescobrindo o que nossas avós sabiam. Para proporcionar o máximo benefício, vamos detalhar a prática de cultivo. Primeiro, água. Água estagnada, macia e levemente turva é ideal. A azola não gosta de correnteza, mas precisa de oxigênio. Se a água estagnar, simplesmente mexa a superfície com uma vara uma vez por dia. Segundo, luz. O ideal são 6 a 8 horas de luz solar difusa. Sob raios diretos no verão, a azola fica vermelha. Isso é proteção UV. Não é uma doença, mas o crescimento desacelera. Terceiro, nutrição. Ao contrário das plantas terrestres, ela não precisa de raízes no solo. Todos os seus nutrientes ela retira diretamente da água. Infusões orgânicas são as melhores. Esterco de galinha, esterco de vaca, chás de ervas, cinzas. O excesso de nitrogênio é perigoso. Pode acidificar o tanque e as folhas começarão a ficar marrons. Dica importante: nunca use esterco fresco diretamente na água. Ele queimará a planta. Faça uma infusão, como faziam nossos ancestrais. Uma parte de esterco para 10 partes de água. Deixe em infusão por 3 dias, coe e então adicione 1 litro para cada 50 litros de água no recipiente. Isso fornecerá nutrição suave sem danos. Agora vamos falar sobre temperatura. A azola adora água morna de +20 a +230 graus Celsius, 68 a 86 F. A +15, 59 F, o crescimento desacelera. A +10, 50 F, ela entra em dormência, mas não morre. Portanto, no norte, ela pode passar o inverno em ambientes fechados, em um balde perto da janela ou em um porão com uma lâmpada. O principal é manter pelo menos um punhado de massa viva. Na primavera, ela se recuperará em uma semana. Muitos perguntam se a azola pode ser congelada. Sim, mas apenas como material de plantio. Após o descongelamento, algumas folhas morrerão, mas as bactérias nos fragmentos vivos reviverão e o crescimento será retomado. Isso é conveniente para quem quer ter uma reserva em caso de perda da cultura. Agora, sobre sistemas integrados. Se você tem patos, gansos ou até peixes, pode construir uma aquicultura de segunda geração. Isso soa complexo, mas a ideia é simples. As aves se alimentam sobre a água. Seus dejetos caem no tanque, servindo de fertilizante para a azola. E a azola limpa a água e depois volta para a ração. Esse ciclo funcionou para o povo vietnamita por séculos. Lá, a azola alimenta não apenas aves, mas também carpas. Nós também podemos adaptar isso às nossas realidades. Um barril de plástico, uma rede por cima, alguns patos e lodo verde como jade. Voe lá, uma mini fazenda no seu quintal. Na Rússia, entusiastas já estão fazendo exatamente isso. No Krai de Krasnodar, o agricultor Nikolai Ovsyankin substituiu 40% de sua ração composta por azola. Ele afirma economizar mais de 2.000 rublos por mês para cada 15 galinhas. Mas o mais interessante é o sabor dos ovos. O ovo cheira a fresco, como se as galinhas tivessem comido trevo. Essa é a diferença entre a comida industrial e a viva. Se você quiser melhorar a qualidade dos ovos, há outro segredo. A azola pode ser fermentada. Para fazer isso, a massa coletada é colocada em um balde, fechada com uma tampa e deixada por alguns dias em um local quente. Uma leve fermentação começa. Isso quebra as paredes celulares e os nutrientes são melhor absorvidos. As galinhas comem avidamente esse verde azedo e a quantidade de fibras não digeridas em seus dejetos diminui. O que as fábricas vendem como aditivos fermentados, a natureza faz sozinha. Agora vamos falar sobre proteção biológica. A azola é capaz de suprimir o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos na água.
Seus fitoncidas inibem o crescimento de mofo e bactérias E. coli. Isso significa que, se houver poças estagnadas perto do seu quintal, você pode jogar um pouco de azola e a água ficará mais limpa. Eu pessoalmente verifiquei. Após 3 semanas, o cheiro de sulfeto de hidrogênio desapareceu e a água ficou mais clara. Para as galinhas, não apenas a nutrição, mas também a psicologia é importante. Você já notou como elas se alegram com a comida verde? Não é apenas comida, é um estímulo, um comportamento, um instinto de busca. A azola devolve às aves uma sensação de liberdade. Elas abicam, se movimentam, tornam-se mais calmas. Galinhas que recebem verduras brigam menos e não se bicam. Isso é um fato comprovado. Tente perguntar a um agrônomo de uma grande holding por que a azola não é cultivada em escala massiva. Eles darão de ombros. Não há mercado. É claro que não. Você não pode vender o que cresce sozinho. É por isso que o conhecimento sobre essa cultura vive não em laboratórios, mas em aldeias. Entre aqueles que criam galinhas, não para um relatório, mas para a vida. Se você decidir compartilhar a azola com vizinhos, lembre-se de um ponto importante. É uma cultura viva, não um produto. Ela precisa ser compartilhada como fermento. Um punhado, um balde, um conselho. Por isso chamo isso não de um negócio, mas de um movimento compartilhado. Em cada região você pode criar seu próprio clube verde, trocar material de plantio e compartilhar dicas sobre como ela cresce melhor. Um ponto importante é a higiene. Uma vez por mês, limpe o recipiente da massa velha, deixando apenas a camada superior de verde, jovem e brilhante. Remova as partes marrons inferiores, seque-as. Elas são um excelente fertilizante para os canteiros. Se a água começar a ficar turva ou cheirar mal, basta substituir metade do volume. Não tenha medo de erros. A azola é resiliente e se recupera rapidamente. A propósito, para quem cria não apenas galinhas, mas também coelhos, cabras ou porcos, a azola é versátil. A forma seca é adequada para todos os animais, mas o principal é não dar muito de uma vez para evitar distúrbios digestivos. Para cabras, são até 200 gramas por dia. Para coelhos, um punhado. Para leitões, até 10% da dieta. Quando você cultiva a azola, deixa de ser um comprador e se torna um produtor, e isso muda tudo. Você recupera o poder sobre seu alimento. Você não tem medo de crises, estradas fechadas ou preços de grãos. Você tem sua própria fábrica verde sem contas, sem impostos, sem chefes. Lembre-se, a natureza não espera por permissão. Ela cresce. E se crescermos com ela, nem a inflação, nem o mercado nos derrotarão. A azola não é apenas ração. É um símbolo de que a liberdade começa com um pequeno tanque. E quando você coletar uma nova remessa à noite e levá-la ao galinheiro, pare por um segundo. Sinta aquele cheiro. Limpo, pantanoso, quente, vivo. É o cheiro do conhecimento recuperado, do que quase perdemos. Toda vez que me inclino sobre meu tanque verde e vejo o manto de azola balançando ao sol, penso: isso é agrotecnologia de verdade. Sem eletrônicos, sem produtos químicos, sem patentes importadas. Apenas a vida alimentando a vida. Água, bactérias e sol fazem o que a humanidade tenta replicar em laboratórios por milhões de dólares. Este é o milagre escondido bem debaixo de nossos narizes. Mas vamos deixar de lado a poesia e voltar aos negócios. É importante para o vídeo dar ao espectador não apenas inspiração, mas também passos concretos. Já falamos sobre o cultivo da azola, mas não tocamos no manejo da biomassa, que é um ponto-chave se você deseja resultados consistentes. Como controlar o crescimento? A azola cresce tão rápido que, quando fica superlotada, ela mesma desacelera. Uma camada mais grossa que 3 centímetros começa a sufocar. As folhas inferiores escurecem, a água azeda. Portanto, a regra é simples. Remova pelo menos 20% da massa todos os dias. O melhor é usar uma rede ou uma concha plástica com furos. Dê um pouco para as galinhas, seque o restante. Dessa forma, você mantém o equilíbrio e a planta crescerá indefinidamente. Como aumentar o valor nutricional? Aqui está um segredo que poucos conhecem. Se você quer que a azola seja rica em proteína,
Dê a ela um pouco mais de luz e um pouco de fósforo. Para fazer isso, uma vez por semana, adicione uma colher de chá de cinzas de madeira a um balde de água. E se você quiser aumentar os carotenoides, deixe o recipiente ao sol por mais alguns dias. Então as folhas assumirão um tom avermelhado e o teor de beta-caroteno aumentará. É isso que deixa as gemas dos ovos com um laranja profundo. Não é química, é a bioquímica do sol. Como proteger de pragas e apodrecimento? Às vezes, aparece um limo ou uma película verde no recipiente. Isso não é uma doença, mas um sinal de que a água está cansada. Basta substituir metade do volume por água fresca e adicionar um pouco de azola antiga para reiniciar o ciclo. Se aparecerem besouros aquáticos ou caracóis, não se preocupe, eles até ajudam comendo a massa morta. O principal é evitar odores de água parada. Um tanque saudável cheira a grama e chuva, não a pântano. Como secar e armazenar? Esta é uma ciência especial. Para garantir que a azola retenha todas as suas vitaminas, seque-a à sombra. Espalhe-a em uma camada fina sobre juta ou gaze, não sobre metal. O metal extrai a clorofila. Vire-a diariamente. Após 3 dias, a massa ficará leve, crocante e verde escura. Armazene-a em sacos de lona longe da umidade. O prazo de validade é de até 1 ano. O teor de proteína quase não se perde durante este processo. Se você quiser usá-la como premix, triture-a até virar farinha. Como preparar a ração composta? A experiência de antigos avicultores mostra: a dieta ideal para galinhas poedeiras é 50% de grãos, cevada, trigo, milho, 30% de verduras, azola, lentilha d'água, urtiga e 20% de suplementos proteicos, farinha de peixe, restos cozidos, minhocas. Com esse esquema, as aves botam ovos de forma consistente e não engordam. A azola aqui atua como um bioestimulante. Ela melhora a digestão, acelera o metabolismo e aumenta a absorção de cálcio. A propósito, quanto ao cálcio, há o suficiente na azola, mas para aumentar o efeito, você pode colocar recipientes com conchas, giz ou cascas de ovos perto dos tanques. As aves escolherão o quanto precisam por si mesmas. Azola no galinheiro. Algumas donas de casa vão além. A azola seca é usada como cama. Ela absorve umidade e odor e depois vai para a compostagem. Após a decomposição, é um excelente fertilizante, rico em nitrogênio e potássio. Eu mesmo testei. O esterco é absorvido melhor do que na serragem e quase não há poeira. Após algumas semanas, a massa se transforma em humus solto, ideal para o jardim. Plantio consorciado. Se você tem um aquário ou um tanque de peixes, não se apresse em limpar as fazola. Ela regula o ecossistema, absorve o excesso de nitrogênio, protege contra o superaquecimento e cria sombra onde os peixes descansam. E os resíduos dos peixes servem de fertilizante para as plantas. Se você montar um sistema de fluxo contínuo, a água com os peixes vai para o tanque de azola, é filtrada e retorna. Isso cria um biociclo fechado sem desperdício. Na Ásia Central, tais sistemas eram chamados de takai, um jardim aquático. A azola flutuava nos ariques e a alfafa crescia nas margens. Tudo funcionava como um único organismo. As aves se alimentavam de azola, o gado de alfafa e as pessoas de ovos e leite. Podemos trazer de volta esse modelo, mas em um novo nível. Pequenas fazendas autônomas e ecológicas. O mito químico. Por alguma razão, muitas pessoas pensam que sem rações de fábrica, as galinhas não botarão ovos. Este é um dos maiores mitos da indústria. Galinhas são animais onívoros e inteligentes. Elas precisam de equilíbrio, não de uma marca. Na natureza, elas bicam grama, insetos, sementes e argila. A azola fornece proteína e vitaminas, o grão fornece energia, a cinza fornece minerais. É tudo simples. E os aditivos de fábrica não foram inventados para as galinhas, mas para o lucro. Azola e o clima. Muitos perguntam: ela sobreviverá aqui se fizer -20? A resposta sim, se você planejar com antecedência. Quando o frio chegar, mova parte da cultura para um balde, coloque sob uma lâmpada. A temperatura não deve ser inferior a +10 graus Celsius, 50 F.
Em março você pode replantá-la. Em uma semana, a azola restaurará seu tapete denso. Em regiões do sul, onde a água não congela, ela pode invernar diretamente no tanque, entrando em dormência sob o gelo. Símbolo de independência. A azola é mais do que forragem. É uma ideologia de autossuficiência. Quando você a vê crescer, percebe que tudo o que é brilhante é simples. Estamos acostumados a procurar milagres na tecnologia, mas o verdadeiro milagre está em um balde ao lado da varanda. Se esta história mudou sua visão sobre o que cresce em seus tanques e valas, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu curtir. Continuamos a desenterrar a história e o conhecimento que tentaram consignar ao esquecimento. Vamos semear o futuro juntos a recuperar nossa independência. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá muito em breve.